Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento mensal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o mês de junho em queda, tá, de 1,01%, cotado a 172.024 pontos. Então foi o quarto mês consecutivo de queda aqui no índice Bovespa, mas apesar disso, a tendência segue sendo de alta, porque a média móvel aqui de 9 períodos continua virado para cima. Tá? O Ibovespa estava bastante esticado nos últimos meses, né, com uma sequência longa de altas aí. Então era até natural e esperado que houvesse, né, uma correção em direção à média móvel de 9 períodos, para quem sabe voltar a subir na sequência. Tá? Agora analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou o mês de junho em queda de 1,23%, cotado a R$ 19,91. O Banco do Brasil vem também num quatro meses consecutivos de queda, tendência de queda aqui, na tendência de baixa. Meu preço médio está em R$ 23,66. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o mês em queda de 3,71%, cotado a R$ 13,88. Então, o Banrisul também vem numa sequência de quedas aí nos últimos meses. E a tendência segue sendo de queda, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo. Meu preço médio está em R$ 14,14. Banco BMG fechou o mês de junho uma pequena alta aí de 0,24, aliás, uma alta boa, né? Uma alta de 4,77%. Estava falando ali 24 centavos, né? Que foi o tamanho financeiro da alta, mas em termos percentuais foi uma alta significativa, aí, 4,77%. Cotado a R$ 5,27. Banco BMG vem numa tendência de alta e meu preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui com o Banco ABC Brasil, fechou o mês em alta de 2,42%, cotado a R$ 23,77. O papel também está numa tendência de alta, meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o Banco Paine, o Banco Paine fechou o mês de junho com uma forte queda, né? Uma queda de 16,80%, cotada a R$ 12,13. Apesar dessa queda, a média móvel de 9 períodos continua virado para cima, então mantém uma tendência de alta, mas essa queda, né, com essa barra enorme aqui, chama a atenção. Tá? E o preço médio está em R$ 13,12. Banco Bradesco fechou o mês em alta de 1,84%, cotado a R$ 15,77. Com a alta desse mês de junho, a média móvel de 9 períodos virou para cima, que pode indicar o início de uma tendência de alta aqui. E meu preço médio está em R$ 16,42. Banco Santander
Fechou o mês de junho em queda de 1,33%, cotado a R$ 26,80. O papel está numa tendência de queda e o preço médio está em R$ 29,33. O Banco Santander também, né? 5 meses, na verdade, consecutivos de queda. Fevereiro, março, abril, maio e junho agora, né? 5 meses consecutivos de queda aqui em Santander. Se a gente olhar no histórico, faz muito tempo que isso não acontecia, tá? Teria que garimpar aqui. A última vez que o Banco Santander teve uma sequência de 5 meses consecutivos de queda, tá? E o Banco Mercantil fechou o mês de junho com uma queda expressiva também, uma queda de 19,96%, cotado a R$ 68,24. Com a queda desse mês, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando o início de uma tendência de queda. E o meu preço médio está em R$ 70,03. Agora, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, então, considerando aí o fechamento das cotações aí do dia de ontem, né, que foi o último dia de negociações do mês aí de junho, eu estou com um prejuízo acumulado aqui de 15% em Banco do Brasil, 1% de prejuízo em Banrisul, 7% de prejuízo em Banco Paine, 3% de prejuízo em Bradesco, 8% de prejuízo em Santander e 2% de prejuízo em Banco Mercantil. Em relação aos lucros, 19% em Banco BMG e 6% em Banco ABC Brasil. No geral, essas operações estão me dando aqui um prejuízo de 8%, que dá R$ 731 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos por estas empresas, eu tenho a rentabilidade. Esse quesito, então, eu estou com uma rentabilidade negativa aqui de 10% em Banco do Brasil, 6% negativo aqui de rentabilidade em Banco Paine, 3% negativo em Bradesco, 7% negativo em Santander e 2% negativo em Banco Mercantil. Em relação à rentabilidade positiva, 5% em Banrisul, 26% em Banco BMG e 13% em Banco ABC Brasil. Então, no geral, essas operações aqui estão me dando uma rentabilidade negativa de 2%, que dá R$ 258 negativos. Em relação às operações feitas no mês, então, nesse mês de junho eu fiz 5 aportes, tá? No dia 1º de junho eu comprei 8 ações do Banco Paine, a um preço médio de R$ 13,37, totalizando um aporte de R$ 106,96. Depois, no dia 8 de junho, eu comprei 7 ações do Bradesco, as ações ordinárias, preço médio de R$ 15,12, totalizando um aporte de R$ 105,84. Depois, no dia 15 de junho, eu comprei 5 ações do Banco Santander, a um preço médio de R$ 27,69, totalizando um aporte de R$ 138,45. Depois, dia 22 de abril, eu comprei 5 ações do... Dia 22 de junho, né, eu comprei 5 ações do Banco do Brasil, a um preço médio de R$ 19,68, totalizando um aporte de R$ 98,40. E no dia 29 de junho, eu comprei mais 5 ações do Banco do Brasil, um preço médio de R$ 20,22, totalizando um aporte de R$ 101,10. Em relação aos proventos, nesse mês de junho eu recebi 4 pagamentos, tá? No dia 1º de junho eu recebi 26 centavos líquidos já na forma de juros sobre capital próprio do Bradesco, sobre 18 ações, me deu um valor líquido de um pouco mais de 1 centavo por ação. No dia 11 de junho eu recebi 2 pagamentos, ambos do Banco do Brasil, na forma de juros sobre capital próprio. Primeiro pagamento ali, R$ 15,46 líquido, que deu 7 centavos
por ação. E também depois um segundo pagamento de 21,14, totalizando aí 9 centavos, quase 10 centavos líquido por ação. Ambos os pagamentos sobre minhas 214 ações, tá? No dia 26 de junho, eu recebi juros sobre capital próprio do Banrisul, recebi R$ 10,89 líquido sobre minhas 60 ações, me deu aí 18 centavos líquido por ação. Então, nesse mês de junho, eu recebi um total de R$ 47,75 de proventos, tá? No ano, eu já estou de janeiro a junho, já estou acumulando R$ 207,45 de provento, ou seja, nesse mês de junho agora eu já superei o total recebido durante o ano passado todo, tá? Ou seja, recebi todo o valor já acumulado, né, ao longo de 2025, superando aí em 10 centavos. Dá uma média mensal, por enquanto, aí de R$ 34,58. Então, minha média mensal, por enquanto, né, até agora, está o dobro da média de 2025. Então, aqui eu tenho essa tabela, né, onde mostra aqui, então, que o mês de junho, encerrei o mês de junho, né, com um patrimônio de R$ 8.209,44, dá uma variação positiva de 4,58%. Então, meu patrimônio aumentou R$ 359,23. O Ibovespa caiu 1,01%. Então, o alfa aqui da carteira ficou positivo aí em 559 pontos base. Então, nesse mês de junho, eu consegui obter um novo recorde de patrimônio mensal aqui na carteira, tá? Superando o recorde anterior que havia sido alcançado no mês de fevereiro, quando naquele mês eu fechei né, o mês aí na região dos 8.100 e agora eu consegui ultrapassar a região dos 8.200 no fechamento do mês. Em relação aqui ao retorno total, né, dos investimentos, então agora no mês de junho eu aportei na conta da corretora R$ 500. Então desde que eu iniciei os aportes lá em abril de 2024, eu já totalizei R$ 8.300 em valores depositados da minha conta pessoal para a conta da corretora, tá? Então, como eu encerrei o mês de junho aqui com 8.209,44, estou tendo um prejuízo, digamos assim, de R$ 90,56, que dá uma variação negativa de 1,09%. Tá? Essas colunas aqui, esses dados é importante, porque isso aqui me mostra realmente o resultado total, né, do meu investimento, porque ele faz essa comparação, né, entre o valor que eu depositei, né, efetivamente depositei na conta da corretora e o valor que eu tenho lá hoje, né? Então, apesar de toda essa queda observada nos últimos meses, eu estou tendo um prejuízo de apenas R$ 90, né? Ou seja, toda a valorização das ações que eu já tive, e eu vendi as ações lá do Bradesco, por exemplo, no ano passado, e todos os proventos que eu recebi acabam sendo somados aqui, né, no resultado, de forma que o meu resultado, por enquanto, está bem, digamos assim, claro, não está satisfatório, mas está bem controlado, digamos assim, né? Um retorno negativo de apenas 1%, considerando tudo que o mercado já caiu de março para cá, né? É um resultado, assim, não digo tranquilizador, mas é um resultado, assim, que nos deixa, digamos assim, tranquilos, né? Para manter a atual estratégia, né, de aportes, apenas no setor bancário, né, que é onde eu tenho investido. E quando o mercado voltar a subir, em algum momento isso vai acontecer nos próximos meses, o nosso retorno aqui vai ser potencializado, né, já que a gente está comprando as ações
a um preço melhor, tá? Em relação aqui aos gráficos, né? Então, percebe, né, que o patrimônio vem evoluindo ao longo dos últimos meses. Porém, né, de fevereiro, principalmente para cá, o patrimônio está andando de lado. Então, o que está fazendo aí o patrimônio não cair tanto nesses últimos meses são os aportes que eu tenho feito mensalmente, né? E agora, no mês de junho, eu consegui, então, obter um novo recorde de patrimônio, chegando pela primeira vez na região aí dos R$ 8.200, tá? Então, em relação aqui à rentabilidade total, né, a gente percebe também que de fevereiro para cá o retorno vem diminuindo, né, e ficando agora no negativo agora no mês de junho. Espero que em breve já volte novamente a subir e possa, inclusive, romper, né, esse topo histórico anterior alcançado lá no mês de fevereiro. Tá? Em relação aqui à projeção da próxima meta, né? Então, para quem não acompanha o canal, tem uma métrica aqui, começando com 1 centavo. Se a gente for dobrando esses valores, né? A gente tem aqui as dobras, né? Que são os níveis de patrimônio. Atualmente, então, eu estou no nível 20. Foi o patrimônio de 5.200 que foi alcançado em novembro do ano passado. Então, minha meta atual é chegar no nível 21 de patrimônio, né? Que é exatamente o dobro do valor alcançado no ano passado. Tá? Então, a meta atual é chegar nos 10.485,76. E atualmente, né, considerando o fechamento das cotações do dia de ontem, eu estou com 78% da meta atingida. Tá? Pelos meus cálculos, né, eu vou chegar nessa meta aí ainda esse ano, considerando os aportes, obviamente. E se o mercado ajudar e voltar a subir, acredito que a meta será alcançada o quanto antes, né? O mais rapidamente ainda. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.